Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo de Timor-Leste vai promover um estudo ambiental para avaliar o impacto das construções portuárias nos mangais e no mar. O ministro timorense dos Transportes e Comunicações, José Agostinho da Silva, falava no encontro Oceans Meeting em Lisboa. O governante salientou o empenho do seu governo no desenvolvimento portuário para impulsionar economicamente o país. Garantiu, no entanto, que estão salvaguardadas as questões ambientais. O Plano de Desenvolvimento Estratégico do governo timorense prevê a construção de várias infraestruturas portuárias ao longo de 10 anos através de parcerias público-privadas. Serão zonas portuárias com capacidade para receber até 1 milhão de toneladas de carga por ano. Também são adaptadas ao transporte de mercadorias e passageiros, pescas e turismo. O Porto de Tíbar é o primeiro grande projeto de parceria público-privada e o maior projeto de infraestrutura de sempre em Timor-Leste. Com uma duração prevista de construção de 3 anos, o projeto está atualmente na fase de dragagem. Apesar de vários falsos arranques, a primeira cerimônia de lançamento de primeira pedra ocorreu em junho de 2017. Os fatores que condicionam o arranque do projeto foram a questão financeira e a subcontratação. Localizado a cerca de 10 km a oeste de Dili, o projeto contou com a participação da International Finance Corporation do Grupo do Banco Mundial. A primeira fase do projeto está avaliada em cerca de 280 milhões de dólares. O governo timorense financia com 130 milhões de dólares, enquanto o parceiro privado com aproximadamente 149 milhões. Na segunda fase de exploração, a Boloré prevê investir cerca de 211 milhões de dólares. Este investimento provém em grande parte das receitas da atividade portuária. A Boloré contratou para a construção do projeto a empresa pública chinesa China Harbour. O deputado Antônio Verdial, da bancada parlamentar CUNTO, pediu ao primeiro-ministro Taur Matanruak que completasse a estrutura governativa que se mantém incompleta. Antônio Verdial levantou esta questão durante a sessão plenária que ocorreu nesta terça-feira no Parlamento Nacional. O deputado pediu ao governo que ouvisse as opiniões dos deputados no Parlamento Nacional, nomeadamente os da Aliança de Mudança para o Progresso. Este apelo visa completar a atual estrutura governativa para resolver o impasse político. Em conexão com a impasse política dos membros incompletos do elenco 8º Governo Constitucional, como membro do Parlamento que veio do instrumento político que maneja a Unidade Nacional de Timor, com a sua sigla CUNTO, por meu íntimo coração, solicito ao excelentíssimo, o nosso primeiro-ministro, grande heróico de Timor-Leste, para equipar ou completar os membros do governo que ainda estão incompletos até a presente data. Solicitamos também e precisamos para que seu governo ouvir as vozes dos membros do Parlamento. Eu, deputado Antônio Verdial de Souza, entendo muito bem que somos de órgãos de soberania que são diferentes, mas tenha em mente que aqueles que apoiam o 8º Governo são os membros do Parlamento, especialmente os membros que vêm da Aliança da Mudança de Progresso. Antes de terminar, mais uma vez, solicito para que se completar o elenco 8º Governo Constitucional. Recorde-se que o atual executivo mantém pastas sem ministros, nomeadamente as pastas das Finanças, Turismo, Interior, Administração Estatal, Saúde e Assuntos dos Veteranos. O mesmo acontece com os Ministérios da Justiça e dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, onde faltam vice-ministros.
O ex-embaixador da Indonésia em Portugal, Lopes de Cruz, disse sentir-se timorense, apesar de só ter passaporte indonésio e português, depois de uma vida a defender os interesses de Jakarta. Quando a Indonésia tomou lá uma atitude agressiva, né, para a invasão de Timor e entraram em Timor, as coisas todas, eu considerava a minha posição como considerava a integração como uma tábua de salvação. Estamos, por exemplo, num navio, esse navio está prestes a afundar, a primeira tábua de salvação que aparecer à frente, a gente pega para salvar o povo. Naquela altura temos na fronteira cerca de 42 mil pessoas. Onde que vamos fazer, o que vamos fazer a esse povo? Para poder entrar, nós temos que, enfim, dialogar lá com a Indonésia. Eu pessoalmente perdi 2 irmãos, né? Perdi 2 irmãos, não da Indonésia, dos nossos irmãos da Fertili, não é? Eles que mataram, né? Porque eu acho que a Indonésia não conhece nada da situação em Timor, né? Mas como há conflitos entre os timorenses, né? Os timorenses que se aproveitaram da situação para tirar vingança disso, né? Foi por causa disso, né? A Indonésia em si... Mas morreu muita gente, Sr. Embaixador? Morreu bastante gente, mas mais entre os timorenses do que mortos pela tropa indonésia. Ainda continua a pensar isso? Eu continuo e acredito nisso. Por quê? Porque quando a Indonésia entrou em Timor, a Indonésia não sabia se você é da Fraternidade, da Teta. Os timorenses que esse é da Fraternidade, esse aqui Teta. Nós que apontamos o dedo para essa gente. Bem, há coisas positivas e há coisas negativas, né? Há coisas positivas, porque naquela altura, quer dizer, a Indonésia naquela altura estava como vice-governador, né? E aproveitei a oportunidade, né? Dentro do programa da UDT, mandar muitas pessoas para estudar na Indonésia, né? Quando Portugal nos deixou, né? Nós temos só nem sequer 10 pessoas formadas, nem sequer 10, é isso. Depois da presença da Indonésia durante 24 anos, temos cerca de 2 mil pessoas formadas, médicos, isso, aquilo tudo. Eu fui das pessoas que, enfim, muitos não concordaram comigo. A própria língua aqui, agora em Timor, a língua oficial é português, né? Mas eu acho que nem sequer 30% dos timorenses que falam português. Mas a Indonésia é cerca de... para cima de 80% que falam indonésio, né? Neste momento ainda estão a estudar na Indonésia cerca de 6 mil estudantes timorenses, né? Aspectos negativos, quer dizer, mais por parte dos timorenses, né? Que a vingança tornou-se maior quando os que estavam a favor da Indonésia e contra os seus adversários aproveitaram essa oportunidade para apontar dedos. Isso, aquilo, tudo isso. Não vê responsabilidade nenhuma nos militares e nos políticos indonésios? Bem, quer dizer, os militares, como em qualquer outra, eles não têm culpa. Quem é culpa é o governo. Mas o governo indonésico tem responsabilidade? Sim, eu acho que o governo tem muita responsabilidade nisso, né? Porque devia controlar mais os militares, né? Mas não se formos a ver também, há mais mortandades entre timorenses do que propriamente entre os timorenses e a tropa indonésia. Eu acho que, enfim, eu defendi algo para o bem de Timor. Para o bem de Timor, quer dizer, não só os que estão a favor da independência, mas também os que estão a favor da integração, né? Portanto, eu acho que, por exemplo, em 99, se a autonomia ganhar aquela altura, também é uma solução boa para a Indonésia, porque uma autonomia especial, como Hong Kong e Macau em relação à China, a Timor-Leste em relação à Indonésia. Foi o que nós lutamos, né? Nas Nações Unidas, com o Kofi Annan. Eu encontrei muitas vezes com o Kofi Annan, e o que ele me aconselhou? Embaixador, tens que ter coragem de se encontrar frente a frente os outros. Não podem insultar os outros, mas a partir disso, vamos trabalhar juntos para a nossa terra. Foi com o conselho dele e também com o Papa João Paulo II, que eu fiz lá o encontro da reconciliação em Londres.
em que, enfim, deu muito bom resultado. Então eu lancei essa ideia, ok? Antes de irmos ao referendo, vamos fazer um comitê conjunto, né? Vamos estar todos juntos. Por exemplo, se a autonomia ganhar, a autonomia especial ganhar, todos vamos estar unidos aí para construir um novo Timor depois de todos esses conflitos. Se, por exemplo, a independência ganhar, vamos estar lá todos unidos para construir um novo Timor. Todos concordaram, os dois bispos disseram assim, que linda ideia, que tudo e tal. Como é que chama? O Xanana Teixeira, meu irmão, devia ter lançado essa ideia há mais tempo, né? Não havia assim muitas vítimas, coisas assim. Ok, vamos lá. Mas os extremistas da integração não concordaram. Senhora embaixadora, o senhor nunca foi a Timor, nós ganhamos, agora vamos trabalhar em conjunto com eles. Abandonei o encontro, no começo queria seguir o encontro. Depois de, como é que chama, a autonomia perder e a independência ganhar, eles todos agora olham para mim. Vaidade, muita vaidade. Vaidade de todas as partes. O timorense tem essa coisa que não conhece muito a situação, tem uma fraca análise, mas muito vaidoso. Eu sei. Integracionistas e independentistas. É igual, tudo igual, é tudo igual. Eles se aceitaram essa ideia, está a ver? Estamos todos unidos. Mas também, se for para pedir desculpa, Portugal tem de pedir primeiro desculpa para Portugal, que abandonou o Timor, em 75. Havia todas as coisas, então, confiamos tanto em Portugal, mas Portugal abandonou. Politicamente, a Indonésia tem um nome muito mais dignificado, né, no mundo, não é como um colonizador, mas é claro. Depois de deixar de ser, depois de se tornar uma nação uma nação democrática, reformista, deu essa oportunidade, como Portugal também, né? Quando se tornou uma nação democrática, deu imediatamente a descolonização a todas as províncias, porque a Indonésia fez, né? Tornou-se um país democrático com a saída do Suharto, imediatamente, B.J. Habibie deu imediatamente essa chance, né? Ok, escolhem o que quiserem. Se quiserem contar com a Indonésia, nós estamos prontos para vos abraçar. Se quiserem tornar-se independentes, nós também vamos dar o nosso apoio. O timorense que foi embaixador indonésio, Lopes da Cruz, está entre os derrotados do referendo de 1999 em Timor-Leste. 20 anos depois, continua a defender a integração do país na Indonésia. A relação entre Portugal e a Indonésia agora é boa, é uma relação boa. Muito boa, muito boa. E os portugueses, os indonésios orgulham-se com a relação entre Portugal, sobretudo Fátima e Larantuka, não é? Querem acertar, eu que arranjei também, né? Cidades gêmeas, né? Entre Fátima e Larantuka, Nossa Senhora também. E flores é uma palavra portuguesa, né? Os portugueses chegaram lá primeiro e todos tornaram-se católicos. Quando o Ronaldo veio cá, né? Só no aeroporto, que quase 500 mil pessoas à espera dele, né? Foi a Bali, até o presidente da Indonésia foi até Bali visitar o Ronaldo. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro desafiou a Câmara dos Deputados e o Senado a apresentar uma melhor proposta para a reforma do sistema de pensões do país. Esta nova proposta surge após um membro do seu governo ter afastado essa possibilidade. O governo brasileiro defende a aprovação de um pacote com mudanças. Caso seja aprovado, deverá instituir uma idade mínima para homens e mulheres terem acesso a pensões por reforma. O texto defende também o aumento do tempo de contribuição e de regras mais rígidas de acesso às pensões por reforma. As mudanças no sistema de pagamento de pensões por reforma têm sido considerada uma condição fundamental para melhorar o déficit fiscal das contas do Brasil. Segundo as previsões oficiais do governo, o ano terminará com um resultado negativo de cerca de 30 mil milhões de euros. O executivo do país estima que as mudanças planeadas para este sistema de pagamento podem gerar 220 mil milhões de euros para os cofres do Estado.
O evento de hoje com empresários, o governante referiu que o maior problema do Brasil reside na classe política. Os 5 anos da videovigilância no Bairro Alto, em Lisboa, trouxeram vantagens para moradores e comerciantes. Elas consideram as câmaras um fator dissuasor da atividade criminosa e as pessoas estão atualmente mais seguras. O Bairro Alto, em Lisboa, foi pioneiro na segurança urbana em Portugal. O sistema de videovigilância trouxe vantagens para moradores e comerciantes, naquela que é uma das zonas mais procuradas da capital para diversão noturna. 5 anos depois, quem aqui vive, trabalha ou simplesmente passa uns dias, sente-se mais seguro. Eu acho, a respeito de mau ambiente, eu acho que agora não há tanto. É um sistema que dá mais segurança aos comerciantes, aos turistas, a toda a gente que nos visita, portanto. É um bem para todos. As câmaras de vigilância espalhadas pelas ruas deste bairro, na freguesia da Misericórdia, não só mantêm um olho atento, como também funcionam como dissuasores do crime. Ao saber que há câmaras, o número de situações tem reduzido e o número de situações que a polícia aparentemente apanha aumentaram em exponencial. E, portanto, isto tem um duplo efeito de poder reduzir um bocadinho o crime, as situações de confusão que existem ou que existiam no bairro e que ainda existem, mas em menor quantidade. Poderá dissuadir, as pessoas olham para ali, exatamente. Para os comerciantes e para os moradores, melhor ainda. Portanto, é um meio principalmente dissuasor. Ainda assim, nem tudo se resolve com tecnologia. Moradores e comerciantes pedem mais policiamento na zona. Há um que nós exigimos há muito tempo, que é mais polícia nas ruas. Tem-nos respondido sempre a Comissário Flor, ao Superintendente Flor, que não há recursos. O sistema, se estiver a funcionar em pleno, com o visionamento das imagens 24 horas por dia, que é essa a garantia que nos foi dada pelas forças policiais, com a participação da própria Esquadra do Bairro Alto, acho que estamos no bom caminho para conseguir bons resultados e, acima de tudo, dissuadir aqueles que vêm e que procuram o Bairro Alto para intenções menos positivas. A videovigilância no Bairro Alto tem sido, nos últimos 5 anos, um olhar atento. Poderá ser um princípio, uma vez que a autarquia já assumiu alargar o sistema a outras zonas, como o Cais do Sodré e outros locais onde seja necessária. Ainda assim, as câmaras espalhadas apenas são um complemento à segurança. Segundo o Ministro do Trabalho de Portugal, Vieira da Silva, a igualdade, o combate à discriminação e a conciliação entre a vida profissional e familiar estão entre os novos temas a serem debatidos. Vamos ter, seguramente, uma pressão persistente da parte externa e da parte da União Europeia para valorizar as questões do equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar. Até porque, mais uma vez, esse tema é um tema ainda mais importante no tal quadro macroeconómico e no quadro das relações laborais, que é um quadro marcado por uma maior rarefação dos recursos e, portanto, leva a que também aqui se faça sentir a necessidade de mobilizarmos todos os recursos da sociedade para maiores níveis de criação de riqueza e de bem-estar. Os empréstimos comerciais ao setor privado em Timor-Leste caíram 2% no ano passado, após o aumento de 25% em 2017. Segundo o Banco Mundial, este facto deve-se à queda dos níveis de crédito. O relatório econômico do Banco Mundial refere que, embora os níveis de crédito tenham crescido ao longo de 2017, caíram no primeiro trimestre de 2018. A queda registrada deve-se aos atrasos nos pagamentos que afetam setores econômicos dependentes de contratos do governo. Entretanto, a queda acentuada do início de 2018 pode ter sido causada pela preocupação com a capacidade dos credores em efetuar o pagamento de dívidas. Em termos gerais, foram os empréstimos individuais a impulsionar o crescimento do crédito em 2018.
Já a construção e o turismo registraram quedas nos níveis de crédito. O relatório refere ainda que os empréstimos privados individuais representaram 41% do total do crédito bancário comercial em 2018. Seguiu-se a construção com 25% e o comércio e finanças com 19%. O Banco Mundial nota que o acesso ao crédito é frequentemente relatado como uma restrição comercial importante. Segundo a entidade, esta restrição pode desencorajar o desenvolvimento de vários setores. O Banco Central está atualmente a preparar um sistema de garantia de crédito para estimular as pequenas e médias empresas. A maioria das importações de mercadorias é originária de países membros da ASEAN, como a Indonésia, Singapura e China. As exportações de mercadorias aumentaram quase 50% para 25 milhões de dólares devido à produção de café. Este teve uma colheita melhor do que em 2017, representando cerca de 95% de todos os produtos exportados. Os testes de ADN feitos por entidades independentes angolanas aos restos mortais de zonas Savimbi confirmaram tratar-se do líder histórico da UNITA. A confirmação foi feita pelo ministro de Estado angolano Pedro Sebastião numa conferência de imprensa. Este evento contou com a presença de familiares de Jonas Savimbi, representantes da UNITA e das 4 instituições que procederam aos testes. Segundo Pedro Sebastião, o executivo angolano vai entregar os restos mortais de Jonas Savimbi a 28 deste mês no BIE. O governo vai assumir toda a logística para que possam ser realizadas as exéquias fúnebres no dia seguinte em Lopitanga. Todos os laboratórios intervenientes coincidem de que os restos mortais são efetivamente do Dr. Jonas Malheiros Savimbi. Conforme os relatórios apresentados, verificou-se que as 3 equipas concluíram que as amostras analisadas confirmam que os restos mortais recolhidos no cemitério de Luena no dia 30 de janeiro de 2019 são do presidente da UNITA, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. A probabilidade de identidade é superior a 99,9999%. Dia 28 de maio, entrega formal dos restos mortais do Dr. Jonas Malheiro Savimbi pelo governo à sua família e à UNITA. Rumando em seguida para a cidade do Cuito, com curta paragem na sede do Secretariado Provincial da UNITA no Luena. Dia 29 de maio, chegada dos restos mortais do Dr. Jonas Malheiro Savimbi à sua residência oficial na cidade do Am. Dia 30 de maio, chegada dos restos mortais à sede do município do Andu. Dia 31 de maio, chegada dos restos mortais à aldeia de Lopitanga e, nessa altura, acontecerá o velório principal. Dia 1 de junho, a cerimônia de inumação dos restos mortais do Dr. Jonas Malheiro Savimbi a partir das 10 horas. Em Portugal, os clientes da Caixa Geral de Depósito vão poder usar a chave móvel digital em operações bancárias. O governo espera aumentar a utilização deste modo de autenticação em serviços públicos e privados. A partir de agora, os clientes da Caixa Geral de Depósitos vão poder passar a usar a chave móvel digital em operações bancárias. Com esta adesão da CGD, passam agora a ser 5 as instituições financeiras que usam este modo de autenticação e certificação.
Atualmente, os cidadãos também já utilizam este mecanismo em serviços públicos. Temos cerca de 500 mil pessoas ativadas e com este alargamento a serviços que movimentam muitas pessoas, como é o caso da Caixa, que tem mais de 3,6 milhões de clientes ativos, procuramos que cresça. E à medida que as pessoas também vão renovando o cartão de cidadão e conhecendo os serviços que ele presta, julgamos que podemos fazer crescer esta forma de autenticação e de certificação que permite não apenas identificar-nos, mas também assinar documentos, assinar contratos e, portanto, fazer um caminho que é muito importante para este esforço de digitalização da nossa relação com os serviços públicos. As pessoas passam a ter de memorizar apenas uma password e, portanto, a mesma password com que se autenticam no Serviço Nacional de Saúde é a mesma que usam na autoridade tributária, é a mesma que usam nos serviços de registro notariado, é a mesma que usam nos serviços que carecem de autenticação do e-Portugal.gov.pt e, portanto, essa também é uma grande vantagem, o conforto para as pessoas. Também o presidente executivo do Banco Público reforçou as vantagens dos clientes em agora terem esta opção. Hoje em dia, todos os clientes da Caixa e também os potenciais clientes podem não só subscrever um conjunto de produtos e, designadamente, fazer levantamentos e depósitos só através do cartão de cidadão, sem preencher qualquer impresso, bem como os potenciais clientes abrirem uma conta também sem preencher qualquer impresso e através do cartão de cidadão. O que passa agora também a ser possível é fazer isso através da chave móvel digital. Todos os clientes da CGD podem assim entrar na Caixa Direta através da chave móvel digital, em vez de usarem as credenciais do banco. Será também útil na abertura de conta ou, por exemplo, na recolha de dados para pedidos de crédito. O presidente da República de Portugal criticou a cegueira de decisores políticos a nível mundial face às alterações climáticas, mas elogiou Portugal por considerar existir um consenso nesta matéria. Penso que Portugal está, nesta matéria, felizmente, bem, porque temos consenso. Vejam que em campanha eleitoral, como fora de campanha eleitoral, não há divergências sobre este tema, que há em inúmeros países europeus e, por maioria de razão, infelizmente, noutros países do outro lado do Atlântico. E estamos bem porque há uma grande coligação entre universidade, centros científicos, especialistas em termos até económicos e sociais, e decisores políticos e partidos, e patronato e sindicatos. Em Portugal não há cegueira nesta matéria ambiental. Eu acho. Mas os consensos não quer dizer prática, não quer dizer ação. Não, apesar de tudo, saber bem o que tem sido a política do ambiente e o que tem sido, com vários governos, e a política da ciência e da investigação e da pesquisa neste domínio, e até a política da educação, para começar nas crianças, há aqui uma grande confluência. Em Portugal há uma grande confluência. Felizmente é daqueles pontos em que não há forças políticas, movimentos sociais, iniciativas inorgânicas cegas, como há noutros pontos do mundo. O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores de Portugal, Mário Nogueira, garantiu que a luta pela recuperação integral do tempo de serviço não acabou, acreditando num final justo. Um violento e soez ataque aos professores. O secretário-geral da FEMPROF garantiu hoje que a luta pela recuperação integral do tempo de serviço dos professores não terminou. O dirigente sindical falava à margem do primeiro de 5 comícios organizados pela Federação Nacional de Professores. Mal está um governo e mal está um país que tem um governo que acha que denegrir e atacar os seus professores é o caminho certo. Na verdade, este ataque vai ter consequências muito negativas para o futuro, nomeadamente até do afastamento de muitos jovens de uma profissão que hoje, mais do que nunca, é uma profissão que exige gente, que exige recursos, e nós começamos a ter as escolas sem candidatos aos cursos de professores. Nós já dizíamos que não há ministro para a educação e, na verdade, foi curioso, não foi estranho para nós, mas foi curioso que durante a semana dita da crise política em Portugal, todos os ministros vieram para a televisão falar do problema dos professores, menos um que desapareceu completamente, chama-se Tiago Brandão Rodrigues e é Ministro da Educação. O próprio governo percebeu que não tem ministro para a educação e fez-lo sair de circulação. Foi engraçado e foi curioso e vem ao encontro do que nós temos dito.
As cerca de 150 de professores reclamam a contagem de 9 anos, 4 meses e 2 dias na progressão das carreiras. Não aceito de forma alguma perder 6 anos e meio do tempo que trabalhei. Trabalhei, descontei, estive com os alunos. Não posso aceitar. Por isso estou aqui para mostrar a minha indignação. Como é que este governo está a fazer isto aos professores, a desvalorizar a sua carreira? É mau para os alunos, é mau para todo o país aquilo que estamos a fazer. Os professores não podem desistir daquilo que é deles e apenas 2 anos é muito pouco para aquilo que foi a nossa luta e para aquilo que foi aquilo que nós discutimos na Assembleia da República e aquilo que o Governo ainda por cima se comprometeu a dar-nos durante toda esta legislatura. Para além dos comícios, a FEMPROF tem programada ainda uma manifestação em Lisboa para o dia 5 de outubro, em véspera das eleições legislativas. Dizemos que a nossa luta não é... Acompanhe em seguida uma reportagem sobre o voto antecipado para as eleições europeias de 26 de maio. Acho que é uma boa alternativa ao voto no dia das eleições. Eu estou satisfeito com essa possibilidade. E o que é que está a achar até agora desta iniciativa de se poder votar antecipadamente? É vantajoso, como lhe digo. Há pessoas que se calhar não têm outra hipótese, se não fosse aqui. Eu teria hipótese, eu teria que me deslocar a Porto Alegre. Seria algo incómodo. É uma boa iniciativa, é excelente, é uma excelente iniciativa. Não é a primeira vez que eu faço, agora gosto muito da parte de não ter que requerer papelado, isto é, não ter que ter uma justificação escrita para fazer, agora simplesmente se inscreves-te num site e já está. Vamos a ver, acho que vale a pena, não é? Haver esta hipótese da pessoa se deslocar, se calhar também alargar o número de locais onde se pode votar antecipadamente, porque eu sou da região de Lisboa, por isso é que estou aqui, mas sou de Cascais e vim até aqui, portanto se conseguirmos alargar isto a mais secções de voto, acho que pode ser uma medida que também ajuda a combater. E considera que esta iniciativa, por ser também nova, que vai ajudar a combater a abstenção no nosso país? Olha, espero que sim, não sei se sim, mas espero que sim. Pronto, que já não tem tanta desculpa, tem esta oportunidade, que aproveitem. É assim, a abstenção é sempre algo que vai acontecendo cada vez mais frequentemente, não é? Mas quem viveu antes do 25 de Abril não pode expressar um voto, porque percebe que isso faz toda a diferença. Os 2 cemitérios municipais do Porto mais do que duplicaram o número de visitantes nos últimos 4 anos. Os portugueses e brasileiros são quem mais adere à moda do turismo sepulcral. Está a crescer no Porto o turismo em cemitérios, dividido entre o de Agramonte e o Prado do Repouso. Estes 2 ex-libris municipais integram a rota europeia dos cemitérios e o número de participantes nas suas visitas guiadas mais que duplicou desde 2015. Os cemitérios do Porto são pequenos em relação aos mais visitados da Europa, mas ainda assim escondem pormenores simbólicos que atraem tanto turistas estrangeiros como portugueses. Os nossos cemitérios são umas pequenas joias dentro da cidade do Porto. Repare que em Barcelona, por exemplo, a quantidade de cemitérios é muito maior, a área de cemitérios é gigantesca comparada com os nossos, mas o facto de eles também serem as pequenas joias também dá para fazer esse trabalho com mais minúcia. As visitas guiadas permitem conhecer o significado dos símbolos nas sepulturas, jazigos ou memoriais, que valem tanto pela sua arte escultórica como pela história e cultura que ocultam. Logo nas primeiras visitas, uma visitante afirmou que depois da primeira visita nunca mais entrou num cemitério do mesmo modo. E de facto as pessoas tornam-se em pequenos investigadores quando entram novamente num cemitério, porque começam a perceber, começam a tentar ler, a decifrar. Exatamente, a decifrar o enigma que é um jazigo. Mas nem só de detetives amadores se faz o público deste turismo alternativo. Muitos chegam apenas para aproveitar a paz em plena cidade, que acabarão por partilhar com quem cá já passa a maioria dos seus dias. Qu'est-ce que c'est le plus intéressant ici pour vous? Nous ne sommes pas des nécrophages, mais nous aimons l'histoire et la particularité des cimetières, qu'ils soient en France ou au Portugal, il y a des différences et on aime bien voir quelle est la différence entre ces cimetières. Et je pense aussi qu'on peut retracer un peu aussi la vie des gens par le cimetière, la richesse peut-être des gens suivant les tombes.
comment elles sont faites, la taille, comment elles sont groupées, comment elles sont espacées. Il me semble qu'on peut un peu retracer la vie antérieure des gens qui sont ici. Somos de Uruguay. El viento fala también. El viento fala por sí solo en estos lugares tan mágicos. No sé por qué vinimos al museo. ¿Al cementerio? No sé, nos parece que es un lugar con muchas esculturas, historia, vida, no sé, tranquilo. Y ver un poco cómo interactúa la gente con sus difuntos y todas las flores, no sé, es lindo. Entre os moradores mais ilustres dos cemitérios do Porto contam-se o escritor Júlio Diniz, a violoncelista Guilhermina Sugia, o cineasta Manuel de Oliveira ou o poeta Eugênio de Andrade. Para além das visitas guiadas, tanto à luz do dia como de lanternas, a Câmara do Porto lança pela primeira vez este ano workshops de desenho para retratar pormenores de jazigos ou paisagens sepulcrais. Os Prémios Internacionais de Música Portuguesa distinguiram músicos portugueses, lusodescendentes e de países lusófonos. O palco contou com a presença de artistas internacionais em New Bedford, nos Estados Unidos. A 7ª edição dos Prémios Internacionais de Música Portuguesa realizou-se no Centro de Artes Ezeiterion. O evento contou com atuações dos portugueses Rita Guerra, João Pedro Paes, Nuno Bettencourt, entre outros. Nesta cerimônia, premiou artistas de 7 países. Durante o evento musical, o guitarrista Nuno Bettencourt e o cantor João Pedro Paes tornaram a noite mais intimista. Já Rita Guerra e Decode protagonizaram os momentos com mais ritmo do espetáculo. Todas as atuações receberam o entusiasmo das cerca de 1000 pessoas presentes. O fado, a música tradicional e a música popular foram 3 categorias distinguidas. Este ano, segundo os apresentadores, participaram cerca de 100 países. A canção do ano dos IPMA é a História de Boa Maneira, cantada pelo cabo-verdiano Rui Zob, escrita em conjunto com Kelly Zob dos Estados Unidos. O cantor Rui Zob disse que este foi o 4º prêmio que recebeu no percurso de uma semana. Agradeceu também à família e ao povo português e cabo-verdiano. Também os cabo-verdianos Tito Paris e Gremilda Medina foram distinguidos na categoria de música internacional pela canção Nos Morna. A categoria de rock foi conquistada por Social Hysteria do Canadá. Peter Serrado, também do Canadá, foi reconhecido como novo talento depois de concorrer contra Lyoness do Luxemburgo. A banda Decode atuou com a bandeira da região autônoma na mão e ganhou também o prêmio de melhor videoclipe musical. As categorias de dança, rap e hip-hop e pop tiveram como vencedores a sul-africana Sabrina Alves, o português Andy Scott e a norte-americana Sara Paiseco. As mães portuguesas foram também estrelas da noite, com várias homenagens pela sua dedicação aos filhos. Os IPMA são já um evento anual e reconhecido da cidade de New Bedford, nos Estados Unidos. Uma cidade portuária onde vivem muitos imigrantes portugueses e luso-descendentes, principalmente dos Açores. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!